pulando da realidade de grande insegurança pública aqui em Salvador para uma realidade de grave insegurança pública no Equador. O Equador, o país aqui da América do Sul, está passando por uma gravíssima crise de insegurança pública. Algo muito parecido com o que viveram país que ainda vive, né? Que começou a se instalar em países também aqui do nosso continente, sobretudo a Colômbia, em menor escala a Venezuela, mas a Venezuela hoje está tão pobre que nem sequer as organizações criminosas conseguem efetivamente manter o seu poder, e um pouco mais acima, né, com o que acontece com o México. Então, dois países aí que foram dominados, totalmente dominados, por organizações criminosas. Né? Na Colômbia nós tivemos a implantação, né, o domínio total das Farc, nós já vimos isso se instaurar, né, e se instaurou há bastante tempo, e aí alcançou um poderio tão grande que uma estruturação tão intrincada, de uma maneira tão arraigada, que se tornou bastante difícil combater, né? Isso se tornou bastante difícil combater, né? E até mesmo se permitiu que essas organizações chegassem à política, né? Hoje as Farc, já falei disso aqui também, tem representação política, e no México, lá em cima, os grandes cartéis dominando fortemente diversos setores, há domínio territorial, e aí há também o domínio político, não pela política formal, né? No caso do México não se trata da política formal, mas pela força, pela opressão, pela ameaça exercida sobre os políticos formais, e um quadro semelhante aos quadros iniciais constatados nestes dois países, na Colômbia e no México, começou a se implementar no Equador. Organizações ligadas aos cartéis de drogas, ao tráfico de entorpecentes, começaram a atuar de uma forma mais significativa no Equador, e isso elevou a criminalidade no país. Elevou a criminalidade, elevou a sensação de insegurança. Os índices de criminalidade no Equador começaram a subir também exponencialmente. E então, o que fez o governo equatoriano, pelo presidente Guillermo Lasso? Ele permitiu expressamente que a população civil se defenda. Em um momento de crise, em que a própria estrutura governamental reconheceu a falência do Estado para proteger o cidadão, o que fez o governo não foi buscar ainda mais poder, deixando o cidadão ainda mais indefeso, como acontece, por exemplo, no Brasil. O que se utiliza aqui, o mecanismo que é utilizado no Brasil. Lá, não. O que se fez foi reconhecer que o Estado é insuficiente para prover a segurança da população durante todo o tempo e, a partir disso, permitir que essa população se arme e se defenda, que é a essência da possibilidade de acesso às armas de fogo. É justamente exercer a sua autodefesa quando a estrutura repressiva do Estado falhou. É a isso que se destina efetivamente a possibilidade de acesso às armas. Recentemente nós tínhamos visto algo bastante parecido na Ucrânia, no confronto entre a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia vinha de uma situação de restrição ao acesso às armas à sua população, mas no momento em que se tornou necessário resistir à investida russa ou às investidas russas, a primeira coisa que o governo ucraniano fez foi distribuir armas à população, para que a população formasse ali as suas milícias e, a partir dessa formação, pudessem defender o seu território. Agora, nós estamos em um cenário que não é um cenário de guerra formal,
mas é um cenário que bem pode se chamar de guerra às drogas, guerra à criminalidade estruturada nas organizações de narcotraficância, e acontece exatamente a mesma coisa no Equador. E a lição que fica disso é muito interessante, porque nos dá nitidamente a impressão de que, por mais que sejam bonitos os discursos ideológicos, aqueles discursos que abominam as armas, aqueles discursos de pombinhas brancas voando no céu, de abraçar as árvores, de passeata de todo mundo de branco para alcançar a paz, na hora que a água bate no umbigo, são necessárias medidas efetivas. E as medidas efetivas consistem em permitir que o cidadão, de algum modo, exerça a sua resistência. E exercer a sua resistência implica ter acesso aos mecanismos indispensáveis a que essa resistência seja efetiva. E resistência efetiva, em se tratando de criminalidade, de confronto, de guerra formal, como é o caso da Ucrânia e da Rússia, só se alcança pela arma de fogo. Então, é por conta disso que se pode dizer claramente que a arma de fogo é um grande equalizador de força. É ela que vai permitir a que aquele indivíduo que seria vitimado por um criminoso, por um cartel de drogas, uma organização de narcotraficância, se defenda. Ou por aquele criminoso que está ali vivendo nas atividades periféricas dessas organizações. Porque isso é uma questão importante de ser compreendida. Quando a gente fala na expansão das atividades do tráfico de drogas, nós não falamos apenas daquela atividade direta do comércio de entorpecentes, do comércio de drogas, ou até o tráfico internacional, mas aquela distribuição da droga em si. A atividade do tráfico de droga, ela traz consigo uma série de atividades periféricas que se multiplicam na mesma proporção da força que essa atividade organizada de narcotraficância alcança. É junto com o tráfico de drogas que vem os roubos para o indivíduo que vai alimentar o seu vício, o indivíduo que vai pagar uma dívida, o indivíduo que até quer levar dinheiro para a organização, as disputas pelos pontos de drogas, as mortes que são derivadas até pelas próprias cobranças de dívida, os roubos, as atividades que vão levar dinheiro para que as organizações se fortaleçam. Então nós temos uma série de outras atividades criminosas que são intrinsecamente relacionadas ao tráfico. E quando o tráfico se expande, essas outras atividades se expandem junto. E é por isso que, quando essas organizações começam a se instalar, e é o caso do Equador, se vê um crescimento muito forte nessas atividades periféricas. Porque a proposta do Equador, ao permitir o acesso ao porte de arma para os civis, não é combater diretamente os narcotraficantes. Ninguém está achando que o indivíduo vai colocar a arma na cintura, vai lá atrás das organizações criminosas e vai caçar os traficantes. Não se trata disso. Então, como se tentou desqualificar o discurso muitas vezes aqui no Brasil, quando se defendia a possibilidade de acesso às armas como mecanismo de inibição da criminalidade, as ONGs vinham logo dizer que se estava falando em que o cidadão comum pegasse uma arma, botasse na cintura e subisse o morro para ir pegar o traficante, né, para desqualificar o discurso. Não, nunca foi isso aqui, não é isso que está sendo proposto agora no Equador. É justamente coibir essas atividades criminosas periféricas, que vem junto com a instauração de um estado de narcotraficância. O estágio inicial de instauração de um narcoestado vem acompanhado dessas diversas atividades criminosas periféricas de menor potencial. E é isso que se busca combater. Mas o recado é extremamente claro e, felizmente, né, isso acaba representando um bolsão de bom senso aqui na América do Sul. No momento em que, digamos, a coisa apertou, a solução foi pragmática. Olha, o Estado não pode defender as pessoas o tempo todo, integralmente, então é necessário que essas pessoas possam, elas próprias, se defender no momento em que o Estado falhou. E é
exatamente essa, repito, a essência da possibilidade de acesso às armas. Que fique a lição do Equador para outros países, inclusive aqui, para o nosso Brasil, né? As nossas ONGs desarmamentistas tão ferrenhamente aguerridas no combate às armas, né? Coincidentemente patrocinadas por organismos internacionais, podem agora acompanhar. Vamos ver o que vai acontecer na criminalidade comum lá no Equador, quais serão os resultados para, a partir disso, quem sabe, tirar lições.